Olá, veio complementar os conteúdos do Fellowship de Terapia Ocupacional em Terapia da Mão e Reabilitação de Membros Superiores, falando um pouco sobre as fraturas da mão e do punho, com ênfase na fratura de rádio distal. Vamos falar então um pouco sobre a reabilitação das fraturas da mão e do rádio distal. Vamos lembrar que as fraturas possuem classificações e os critérios podem ter a ver com a localização do osso, a localização da fratura no osso, que pode ser diafisária, metafisária ou articular, a angulação da fratura em relação ao traço, que pode ser transversa, oblíqua ou espiral, estrelada ou longitudinal, pelo número de fragmentos, simples com 2 fragmentos ou mais de 2 fragmentos com minutiva ou com minuída, ou seja, muito esmigalhado, digamos assim, e as condições da pele, se essa fratura foi aberta, né, perfurando, atravessando tecidos moles ou fechada. Ainda podemos classificar quanto aos traços, né, então as diafisárias, articulares e metafisárias, intraarticulares, pegando no caso um côndilo, articulares com, perdão, articulares em T ou Y, articulares com avulsão de fragmentos. O traço ele pode ser oblíquo, transverso e ainda transverso com fragmento em asa de borboleta. Pode ser em estrela, estrelar ou longitudinal. Fatores que afetam a consolidação das fraturas é geralmente o fato delas serem cominutivas ou cominuídas, expostas com comprometimento principalmente do suprimento sanguíneo, o uso de esteroides, né, por esse paciente, e de uma forma geral faz com que todo o tecido que tenha colágeno, né, fique um pouco mais frágil, o tabagismo, o etilismo, né, o uso de bebida alcoólica além do social, e a diabetes. Lesões de tecidos moles, geralmente elas são mais importantes do que a fratura em si, porque são suscetíveis a infecções, a equimose, a edema, enfim, elas podem estar presentes mesmo em fraturas fechadas. Deve-se ter um alerta para a síndrome compartimental, né, onde há uma importante dificuldade de irrigação da região, com sinais como dor, principalmente no alongamento da musculatura do compartimento afetado, parestesia, alteração da coloração, então um membro mais arroxeado, mais avermelhado, com uma pele com aspecto mais brilhante, e a síndrome do túnel do carpo associada. A escolha do tratamento da fratura depende principalmente se será realizada uma redução fechada, né, com realinhamento das estruturas, né, com uma redução até em ambiente ambulatorial ou aberta, e ainda com uma fixação transcutânea, que seria com fio de Kirchner, ou uma fixação interna com placa e parafusos, ou banda de contenção e fios de Kirchner. Então, nas fraturas estáveis, geralmente é realizada a redução fechada e imobilização, e com fraturas com desvio instáveis ou com risco de laceração neurovascular, é realizada a abordagem cirúrgica, utilizando fixação externa, fios de Kirchner, parafusos, placas ou bandas de tensão. A banda de tensão é geralmente um fio de cerclagem que é colocado ao redor daquela fratura já estabilizada com fio de Kirchner, por exemplo, como se fosse um arame contendo
as partes, né, as regiões a serem mobilizadas. Na consolidação óssea, há alguns sinais clínicos que nos demonstram que essa consolidação está sendo realizada, né? E acompanhada também principalmente no exame de raio-x, sendo ela a formação de hematoma, inflamação traumática, seguida da organização celular, a união daquele osso pelo calo ósseo, a remodelação do calo ósseo, que é praticamente um fenômeno fisiológico, e finalmente a união do osso. As duas fases iniciais podem ser marcadas pela dor e edema, que diminuem após o 7º ou 10º dia após fratura. Porém, esse edema pode ser mais persistente. Vemos isso nas fraturas de dedos e também nas fraturas de rádio distal. Geralmente, na 4ª semana, após as fraturas em adultos, e na 3ª a 4ª semana, nas fraturas da mão e do antebraço em crianças, os exercícios ativos assistidos, podem ser intensificados. No entanto, é importante considerar sua estabilidade inicial, tipo de redução utilizada, condições de saúde geral, colaboração do paciente, radiografias repetidas, ou seja, a realização de exames, né, repetidos pelo médico, sendo elas radiografias, ou tomografias, ressonâncias, enfim, todos os exames que mostram a consolidação óssea. Algumas complicações podem acontecer, sendo que algumas fraturas de mão e punho desenvolvem contraturas, mesmo com a melhor fixação ou com o início de reabilitação precoce. Geralmente estão associadas às lesões de partes moles e estão próximas à articulação. O tratamento de escolha é o que permite uma boa estabilização da fratura e agride menos o tecido, permitindo assim a mobilização precoce. Geralmente, as fraturas comminuídas ou com fragmentos, elas são decorrentes por lesões por esmagamento, inclusive as dos dedos. É comum a lesão também do leito ungueal, em que muitas vezes é necessária a retirada da unha e o reparo desse leito. As fraturas podem ser tufo ou longitudinais, sendo na maioria das vezes estáveis e exigindo apenas o tratamento conservador. Já as transversas, é comum a fixação com fios de Kirchner. Aqui mais uma classificação de fratura longitudinal, transversa, no caso da diáfise óssea aqui, né, da falange, fratura de tufo, bem fragmentada, consideradas dedo e martelo ósseo, uma vez que se tem um fragmento aqui junto com o tendão extensor, né, da bandeleta central. A avulsão do flexor profundo dos dedos, quando você tem uma quebra de fragmento junto com o tendão, né, uma lesão articular pela quebra de fragmento da falange, e as próprias fraturas articulares, que são geralmente de bases que articulam com côndigos. Algumas considerações sobre a reabilitação na fratura das falanges distais. Agora começando a falar sobre dedos. Geralmente, essas fraturas causam dor e hipersensibilidade, limitação de amplitude de movimento na interfalangiana distal, em que é necessário realizar dessensibilização a partir de um momento em que houver uma cicatrização mínima da pele para tolerar esse estímulo. A imobilização da interfalangiana distal é importante de ser realizada com até no máximo 3 semanas, mas lembrando que isso não é uma receita de bolo e que nos tratamentos reais você tem uma alteração nas semanas, né? Então aqui a gente vai apresentar um pouquinho o que fala a literatura. A maior parte das informações dessa aula eu retirei do livro do Hunter, que é muito conhecido, né, na literatura de terapia da mão, na terapia ocupacional. E essa é uma edição de 2020. A amplitude de movimento, né, pode ser realizada através de órteses dinâmicas, através do taping. Vou mostrar algumas fotos mais para frente, no decorrer da aula. E observar um lag de extensão, um alongamento do tendão extensor que não permite força
para a extensão da interfalangiana distal. Então é necessário ter cuidado com medidas muito vigorosas ou com o início muito precoce da flexão de interfalangiana distal. Nas fraturas de falange média e proximal, são mais comuns geralmente na população de 10 a 29 anos, geralmente adultos jovens, né, que realizam prática de esportes. Nos idosos, elas já são relacionadas a quedas, né? E de 40 a 69 anos também com o uso de máquinas nas lesões na saúde do trabalhador. Quanto às lesões de falange proximal, a contratura geralmente é em flexão, onde se tem um encurtamento, né, do tendão flexor, geralmente que leva a uma frouxidão do extensor. E o desafio para a reabilitação é a proximidade da bainha flexora com o mecanismo extensor. Então é como se houvesse um desequilíbrio de deslizamento de força dessas duas musculaturas diferentes, e isso causa uma aderência. Eles ficam colados mesmo na região da fratura. É um ótimo reparo para a anatomia, né? Um ótimo reparo da anatomia é considerado como uma fixação que permite a movimentação ativa da interfalangiana para realizar o deslizamento. Então, geralmente nessas fraturas, às vezes os médicos fixam a falange proximal e permitem uma extensão controlada da interfalangiana proximal. Eles podem até bloquear a extensão total com órtese ou com fio de Kirchner, impedindo assim que realize a extensão total antes do momento previsto. Após 24 a 72 horas, já é recomendado iniciar exercícios ativos e passivos leves, os últimos realizados somente pelo terapeuta, enfatizando o deslizamento tendíneo na área da fratura e na extensão da interfalangiana proximal. A órtese é utilizada entre exercícios e à noite. Na reabilitação das fraturas absolutamente estáveis da falange proximal e média, é realizado o posicionamento somente com a órtese, é recomendada a flexão de metacarpofalangianas com a extensão das interfalangianas na órtese, e deve-se interromper o uso da órtese geralmente de 4 a 6 semanas de pós-operatório, com acompanhamento médico da consolidação óssea, podendo ser substituído por um bud tape no dedo lesionado e nos dedos vizinhos, se necessário, por mais 2 semanas. Geralmente, nesse tratamento, de 4 a 6 semanas de pós-operatório, inicia-se exercícios com resistência leve e de 6 a 8 semanas de pós-operatório, exercícios de fortalecimento com maior resistência. Então, geralmente, essa órtese de imobilização, posicionada com flexão de articulação metacarpofalangiana e extensão das interfalangianas, podendo ser curta, no caso das fraturas de falange. Na reabilitação das fraturas instáveis de falange proximal e média, é realizada uma órtese com flexão de MF, extensão de interfalangianas, como a descrita anteriormente, e após 3 semanas de pós-operatório é iniciados os exercícios ativos. Após a consolidação dessa fratura, que deve ser informada pelo cirurgião, os exercícios passivos e a órtese dinâmica também pode ser usada, se necessário. Complicações mais comuns da fratura da falange proximal são as contraturas em flexo da interfalangiana proximal, que devem ser corrigidas com uma órtese em extensão, e a extensão ativa limitada da interfalangiana proximal, secundária à aderência do mecanismo extensor no foco da fratura. Ou seja, lembram que eu comentei sobre o fato dos extensores e flexores às vezes ficarem aderidos à fratura? Exercícios ativos da interfalangiana proximal com bloqueio da MF podem ser realizados. Tem-se essa extensão ativa limitada também pelo fato do complexo flexor ser muito mais forte do que o complexo extensor.
e por isso esse desequilíbrio. Aqui é um exemplo de órtese dinâmica para a extensão da falange média, estendendo também a interfalangiana proximal, com um bloqueio inflexo da metacarpofalangiana. Lembrando que as órteses dinâmicas são indicadas principalmente em casos de contratura, casos reabilitados tardiamente, por exemplo. Complicações mais comuns da fratura de falange média. Geralmente a contratura também da flexão da interfalangiana proximal na base da falange média, que também deve ser corrigida com uma órtese em extensão. A limitação de amplitude de movimento da interfalangiana distal, no caso da metade da falange média para cima, se a quebra for mais distal, né, se a fratura for mais distal, utiliza-se uma órtese em extensão da interfalangiana distal, exercícios de bloqueio para a interfalangiana distal, como a órtese em tubinho, por exemplo, órtese dinâmica para extensão e tape. Mas deve-se ter cuidado com o leg do tendão extensor. Nessa região ele também é muito frágil, ou seja, trabalhar essa flexão gradualmente para que não haja um prejuízo de força do tendão extensor. Já nas fraturas de metacarpo, a maior incidência é no sexo masculino, de 10 a 29 anos, então crianças até adultos jovens. A fratura da base do metacarpo geralmente é estável, tratada com redução fechada e imobilização por 3 a 4 semanas. Desvios na angulação, encurtamentos, ou fraturas expostas, né, é que vão ser provavelmente indicação de tratamento cirúrgico. Nas fraturas de metacarpo, fratura do colo do metacarpo é mais comum no quinto dedo, a fratura de Boxer. A indicação cirúrgica varia na literatura, né? Mas no geral, se é uma fratura geralmente com desvio ou que precisa de um reforço na região do calo ósseo, é realizada a cirurgia. De 24 horas, né, no dia seguinte até 72 horas de pós-operatório, são realizados os cuidados com edema, imobilização ativa e passiva, leve, obviamente, deslizamento isolado do extensor comum dos dedos, então sem fazer a extensão das interfalangianas. No segundo momento, a flexão isolada da MF e a flexão composta dos dedos com o passar das semanas na reabilitação. Essa órtese deve ser longa, incluindo punho e dedos na posição intrínseco plus, e deve ser usada entre os exercícios e à noite para dormir. Após controle da dor no pós-operatório, pode ser realizado o taping ou órtese dinâmica, tracionando aqui as MFs para a limitação da flexão, para ganhar a flexão. Aqui eu trago as fotos, né, da órtese longa, lembrando que por ser fratura de base, às vezes os médicos pedem para a gente deixar as interfalangianas livres. Então essa é uma órtese longa, mas ela pode ser mais curta na interfalangiana distal ou até na interfalangiana proximal. Nas fraturas estáveis, os recursos para remodelagem da cicatriz, massagem cicatricial, placa de silicone para a cicatriz, eles são realizados até após 2 semanas. Com 4 semanas de pós-operatório, geralmente deve-se interromper o uso da órtese e iniciar exercícios com leve resistência, podendo-se usar o bud tape nas 2 primeiras semanas, né, pós-órtese, pós-retirada da órtese, se necessário. Com 6 semanas de pós-operatório, começa o seu exercício com maior resistência. Nas fraturas instáveis, no entanto, com 3 a 4 semanas de fratura, é recomendado iniciar exercícios ativos e passivos da metacarpofalangiana. Já nas fraturas de polegar, as estáveis, geralmente utiliza-se mobilização imediata, logo após a retirada e permissão do médico,
E nas fraturas instáveis, 3 a 4 semanas de fratura, de consolidação, né, de realização da consolidação da fratura, da osteossíntese, para iniciar a mobilização, dependendo dos sinais de consolidação, mais uma vez. As complicações das fraturas de polegar geralmente são as contraturas em adução do primeiro metacarpo. Nas lesões do ligamento colateral ulnar ou radial da interfalangiana do polegar, menos comuns, podem até ser ocasionadas mais por artrite reumatoide, por uma formação de panos, do que propriamente por fraturas, né, por lesões, fraturas intraarticulares. Acontece uma força angular aplicada à interfalangiana em extensão, seja para radial ou ulnar. Mais comum o lado radial do dedo e é classificado em 3 graus. Geralmente o teste é muito parecido com a lesão de Steiner ou de colateral ulnar da metacarpofalangiana, não deve ser confundido interfalangiana com metacarpofalangiana, que devo falar mais à frente. É uma lesão, ela pode ser dividida entre grau 1, grau 2 e grau 3. A lesão de grau 1 tem por características lesões de somente algumas fibras dos ligamentos, com o ligamento praticamente intacto. O teste é ativo, tentando desviar, né? Estável, e geralmente a articulação está estável, em estresse passível a menos de 20 graus de desvio. O tratamento geralmente é imobilização, extensão, uma dedeirinha, ou em leve flexo de 3 a 10 dias, e pode ser seguido por um bud tape. Na verdade, um enfaixamento com Coban, né? Uma vez que é difícil fazer um bud tape para polegar. Já no grau 2, há um rompimento completo do ligamento colateral. No estresse ativo, esse dedo está estável, ele não desvia, mas no passivo ele já desvia mais do que 20 graus. Geralmente é realizada a imobilização de 3 a 4 semanas, seguida da mobilização evitando desvios, flexo, extensão de polegar. Já no grau 3, há um rompimento completo do ligamento colateral, associado à lesão volar ou dorsal. Tanto no teste ativo como estresse passivo, o dedo está completamente instável. Veja aqui na setinha. E é realizada a abordagem cirúrgica ou tratamento conservador, se estável após a redução. Na reabilitação dos ligamentos ainda colateral ulnar da interfalangiana, é necessário evitar a rigidez articular por meio de uma mobilização precoce, o controle de edema através do rest, descanso, ice, gelo, compressive wraps, né, a compressão através de ataduras elásticas e elevação do membro. E aqui eu adiciono mais uma conduta que é a massagem retrógrada, controle de edema. Exercícios para amplitude de movimento de hora em hora, num período de 3 a 5 minutos, e a frequência deve ser programada de acordo com a dor, o edema, a atividade desse paciente e a disponibilidade. Geralmente as órteses utilizadas são as órteses de extensão de interfalangiana, aqui interfalangiana proximal, interfalangiana do polegar, noturna, com uma órtese um pouco mais robusta, tá? Eu peguei uma órtese mais simples de dedo em gatilho, né, de polegar, mas considerem que o ideal seria uma dedeira aqui com 2 velcros de apoio, como numa lesão de martelo. E a órtese dinâmica pode ser introduzida após cicatrização suficiente desse ligamento, geralmente de 6 a 8 semanas para o grau 3. Aqui seria o máximo de tempo. A órtese dinâmica utilizada pode ser como esta, no caso essa é para indicador, mas pode ser confeccionada uma para polegar, ou ainda essa que traciona metacarpofalangiana e interfalangiana do polegar numa tração não elástica, hemielástica, né, com fios de nylon, e aqui uma tração elástica. Complicação na reabilitação dos ligamentos colateral ulnar ou radial da interfalangiana do polegar. Principalmente a dor, que pode permanecer presente durante até 6 meses, mesmo no grau 1,
E a limitação da amplitude de movimento, principalmente na contratura em flexão. Então, a gente tem que preparar esse paciente e dizer a ele que ele vai ter que modular, realizar condutas para essa dor durante mais ou menos 3 a 6 meses após a lesão. Tem as classificações de Eaton, né, que inclui lesão da placa volar, no deslocamento, agora falando um pouco das lesões de deslocamento dorsal da interfalangeana do polegar. Lesão da placa volar, avulsão, ruptura da placa volar, que é uma ruptura entre os ligamentos colaterais, própria e acessório, vou mostrar numa próxima figura, aqui no próximo slide. E no item tipo 3, instabilidade volar e lateral, polegar totalmente solto, aqui na interfalangeana, apresentando-se como deslocamento dorsal. Então, aqui uma fratura volar intraarticular, o fragmento que saiu aqui do osso, com deslocamento dorsal. Esse osso vem para cima, ele desloca aqui da articulação. E aqui um esquema, só para demonstrar, né, a falange, aqui seria a superfície articular da mesma, a região da placa volar, os ligamentos colaterais, o ligamento colateral acessório. E aqui seria a região que receberia a outra falange. Nessas lesões, a articulação mantém-se estável após a redução. Pode ser usada uma órtese de bloqueio em 8, né, um anel em 8 para evitar a hiperextensão do polegar, uma vez que é uma lesão de placa volar. Então, deve-se aproximar, né, as pontas, né, os fragmentos desta placa. A flexão deve ser de 20 a 25 graus para evitar novamente o deslocamento dorsal. A flexão ativa pode ser iniciada imediatamente após a liberação médica e a órtese deve ser removida aproximadamente 3 semanas para início dos exercícios de extensão. Aqui alguns modelos, né, de anel em 8 para bloqueio de extensão de polegar, né, de termoplástico ou de prata, e pode ser usado até mesmo o anel em 8 convencional, né, que nós fazemos com termoplástico. No tratamento cirúrgico dessa lesão, se necessário, mais de 25 graus, né, para manter a redução dos ligamentos, aí indica-se a cirurgia, mas o paciente utiliza a mesma órtese. Já nos outros dedos, pode haver uma recorrência, né, de deslocamento, uma contratura residual em flexo, mas no geral a gente faz uma órtese dorsal, aqui flexionando a interfalangeana proximal, e como era um caso pós-operatório, o médico pediu um pouco mais do que 25 graus, aqui essa articulação está com 45 graus de flexão. Já no deslocamento volar de dedos, que imagine que o fragmento está indo para a região, né, em direção da região palmar. O tratamento depende da integridade da banda central do tendão extensor. Se a banda central está intacta, é realizado um curto período de imobilização seguido de movimentação precoce controlada, em extensão. Na lesão da banda central com avulsão, é realizada a cirurgia e 6 semanas de uso contínuo de órtese em extensão da interfalangeana proximal. A interfalangeana distal está livre neste tratamento, né? E deve ser encorajados exercícios ativos e passivos. Então, essa é a órtese utilizada. Vejam que na foto esse paciente já possui uma contratura em flexo, que foi reduzida gradualmente com a revisão da órtese. Essa órtese ela foi seriada em extensão. Essa aqui é uma figura que ilustra o deslocamento volar. Aqui o fragmento está em cima, dorsal, com a bandeleta central. Esses são os ligamentos colaterais à placa volar e o ossinho migrando para baixo. Aqui a gente tem uma frouxidão dos ligamentos colaterais também. Nas fraturas intraarticulares, há 3 tipos. No geral, são as estáveis sem desvio, com a imobilização de 2 a 3 semanas, seguida de mobilização ativa protegida. A mobilização passiva é iniciada após 6 semanas de lesão, ok?
Então, começamos com a ativa e depois realizamos a passiva. Com desvio acima de 1 milímetro, é necessária a redução e a fixação, né? Aí com fio de Kirchner, geralmente fio de Kirchner, porque é uma região articular, não levaria uma placa, ou com um pequeno parafuso. A fixação estável permite mobilização ativa e passiva imediata, em órtese entre exercícios com interfalangianas em completa extensão. Seria este modelo de órtese. A lesão da interfalangiana distal de dedos e da interfalangiana de polegar é acometida, né, a avulsão do tendão extensor terminal. Mallet finger é uma região em que o tendão extensor ele é bem fininho, bem frágil. O paciente geralmente é incapaz de realizar a extensão ativa da interfalangiana distal ou da interfalangiana do polegar. Pode ser puramente tendínea ou associada a uma fratura com avulsão. Vou mostrar mais aqui para frente. O pós-operatório ou tratamento conservador preconiza-se o uso contínuo de órtese em total extensão da interfalangiana distal, uma órtese curta, por 4 a 6 semanas, com a interfalangiana livre para mobilização. Deve-se interromper a órtese após 2 a 4 semanas após o início da mobilização e observar se não há lag. É comum na retirada do fio de Kirchner na interfalangiana em extensão que este paciente sofra um lag. Então, isso deve ser corrigido com uma órtese que, a princípio, é em extensão neutra, pode-se hiperestender com a permissão do médico, com a retirada do fio, e ir trazendo para neutro gradativamente. Então, aqui as lesões de mallet finger, seja com envolvimento de tendão, né, com a lesão tendínea, com um fragmento ósseo, e a órtese curtinha para imobilização. Também são conhecidas, mas menos comuns, as lesões de Hugger-Jersey, a lesão de Hugger-Jersey injury, que é uma avulsão do flexor profundo do dedo ou do flexor longo. Né? Imagina o trauma, extensão e hiperextensão forçada que é necessário para acontecer isso. Elas são realmente mais raras. E a reabilitação seria igual da zona 1 do tendão flexor, porém, esse anel em 8, ele deve impedir a flexão, né, do dedo. Então, é parecido com o tratamento do mallet, da lesão, né, da porção terminal do tendão extensor, porém, é necessário geralmente um reparo do tendão flexor. Nas lesões dos ligamentos colaterais das metacarpofalangianas ou do polegar, é mais comum nos dedos a lesão do ligamento colateral radial. O tratamento da lesão aguda inclui a imobilização da MF em 50 graus de flexo durante 3 semanas. Posteriormente, a mobilização com bud tape por mais 3 a 6 semanas, uma proteção pós-órtese. A órtese é muito parecida com o sanduíche curto, que a gente mostrou, porém, as interfalangianas geralmente estão livres. O posicionamento da metacarpofalangiana com muita flexão colocaria os ligamentos colaterais sob muita tensão, interferindo na cicatrização, então até 50 graus de flexo. A extensão extrema, né, por sua vez, se fosse mal imobilizado, favoreceria uma contratura. Então também traria aí uma contratura, uma aderência, uma dificuldade de movimento. As órteses geralmente são os abdutores curtos de polegar. Esta é uma órtese longa, mas ela pode ser curta na interfalangiana, né? Não sei que tenha algum outro acometimento de tendão distal, ou no caso das MFs também, uns 50 graus, podendo ou não estar inclusas as interfalangianas. Já no deslocamento articular da metacarpofalangiana, quando ela sai do lugar mesmo, ele ocorre por uma hiperextensão forçada do dedo. O tratamento conservador prevê a mobilização precoce com uso de órtese de bloqueio dorsal. Imagine uma órtese
de tratamento de tendão flexor, porém curtinha, só na região dos dedos, muito parecida com esta que mostrei anteriormente, porém para a metacarpofalangiana, ficaria nessa região. Então, com mobilização imediata dentro da órtese, né, com mais de 50 graus de flexão, da flexão de 50 até o máximo que o paciente conseguir. Nas lesões das articulações carpometacarpianas, tá? No final do metacarpo, comecinho do carpo, de segundo ao quinto, sendo mais comuns a de quarto e quinto, porque o metacarpo tem maior mobilidade. Aqui, praticamente, a articulação carpometacarpiana do segundo e do terceiro dedo são fixas. É mantido no tratamento conservador, é realizado 4 semanas de mobilização com um punho e leve extensão, então uma órtese longa, tá, gente? Fios de Kirchner mantidos no tratamento cirúrgico até 6 semanas com uma órtese de bloqueio dorsal, parecida com aquela do tratamento de tendão flexor, mantendo MF em flexo e punho em leve extensão. Mobilização ativa e passiva das interfalangianas após o período, né, de 6 semanas, e após a retirada do fio de Kirchner, mobilização ativa e passiva também da metacarpofalangiana e da carpometacarpiana, tá? Até uma soltura mesmo antes do exercício, né? Falando agora das lesões mais comuns, né, do polegar, que seria a lesão de Stener quando completa, né, do ligamento colateral, é muito mais comum o ulnar, é 10 vezes mais frequente a lesão do ligamento colateral ulnar do que radial, tá, gente? Porque imagine que o mecanismo de tração de lesão é uma hiperabdução. Então, o ulnar sofre muito mais do que o radial. O tratamento conservador prevê uma órtese, né, um abdutor curto de polegar com a interfalangiana livre por 2 a 4 semanas, seguidas da mobilização ativa e ativa assistida da metacarpofalangiana após o período de retirada da órtese. Pinça-chave pode até ser iniciada precocemente, mas a polpa deve ser evitada até 8 ou 6 semanas da lesão, dependendo da indicação médica. O objetivo é sempre uma articulação estável, esta articulação estável e livre de dor. No pós-operatório dessas lesões, o fio é retirado após 4 semanas de pós-operatório e exercícios para amplitude de movimento são iniciados. Pinça polpa-polpa, novamente deve ser evitada até 8 semanas. A órtese deve ser utilizada entre exercícios para evitar contratura e adução. A gente tem que evitar essa deformidade que aproxima o polegar da mão da primeira comissura, desse primeiro espaço, e proteger a metacarpofalangiana de uma força em abdução. O uso da órtese é reduzido após 2 a 6 semanas de PO, geralmente 6 semanas, e é retirada totalmente após o sono após as 8 semanas. Aqui no Vita, a gente realiza esse protocolo. Ainda nessas lesões, a reabilitação do radial é similar ao ulnar, lembrando que, no entanto, né, na lesão de ligamento colateral radial, aí protege-se da adução, né? Evita-se fazer a adução, iniciando por exercícios de abdução. Na lesão de cápsula dorsal, que é meio rara no polegar, né? Geralmente imagina que o impacto tem que ser assim, né? É uma lesão geralmente por flexão passiva forçada. Atenção quem gosta de estralar dedos. Curto período de imobilização, né? Geralmente o tratamento prevê um curto período de imobilização, uso de anti-inflamatório e analgesia. Já no deslocamento da carpometacarpiana do polegar, geralmente é uma força longitudinal aplicada em MF parcialmente fletida. Nas lesões de ligamentos parciais, esse dedo é imobilizado por 4 semanas, seguidas de mobilização suave. Fica a critério do médico a órtese longa ou curta. E as lesões ligamentares completas, aí exigem a cirurgia.
Na fratura ainda trapézio metacarpiana do polegar, conhecida como fratura de Bennett, a fratura em avulsão da base do primeiro metacarpo. Então, geralmente, pode ser realizada a redução fechada ou aberta. No geral, são fraturas que ficam mais instáveis e exigem cirurgia. E no pós-operatório é realizado os exercícios ativos e órtese, a mesma órtese, tá? Um abdutor curto de polegar para proteção até a consolidação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as fraturas de rádio distal. Elas são, elas divergem muito também em relação a traço, a encurtamento, tá? Todas aqui têm características de serem fraturas tratadas por meio cirúrgico, tá? Aqui por uma questão do deslocamento, aqui uma fixação percutânea, aqui um encurtamento ósseo e aqui a osteossíntese com placa e parafuso. O Hunter prevê 3 fases principais da reabilitação, que nós vamos resumir numa tabela e mostrá-las mais à frente. Na primeira fase, que seria a proteção, onde a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção, vide a cor vermelha, o conceito é de 1 a 6 semanas de imobilização, dependendo da necessidade de maior imobilização ou menor, de acordo com a consolidação da fratura, o uso de gesso nas semanas iniciais e, no caso do tratamento cirúrgico, uma proteção contínua, sendo por gesso, né, convencional, circular ou pela órtese. Seguindo a fase de mobilização e movimento, intermediária, por isso o amarelinho, imediatamente após a liberação da mobilização do punho. No caso do tratamento conservador, assim como no cirúrgico, é utilizada uma órtese removível, já nessa fase, geralmente em torno das 2 semanas a 6 semanas. E por último, na fase de função, de fortalecimento, após no mínimo 6 a 8 semanas, é quando a fratura estiver claramente consolidada. A órtese, no caso, é opcional a partir dessas semanas. Na avaliação, no tratamento conservador, devemos considerar a profissão deste paciente, como foi o mecanismo de trauma. Então, no geral, se foi uma fratura em flexo, ele vai ter uma limitação de flexo. Se foi uma fratura em extensão, ele vai ter uma futura dificuldade de estender esse punho. A dor, o tipo e tempo de mobilização, o arco de movimento, a limitação do arco de movimento, o edema, as limitações em geral, dificuldades que a cirurgia ou a lesão trazem, força, testar a força se não houver dor e a partir da 6ª semana. E o que cada componente inclui nas atividades de vida diária, então a dificuldade de escovar os dentes com uma mão só, vestir uma calça, lavar o cabelo, e considerar também as atividades de vida prática, né, que seria correlacionar com as principais atividades da profissão, do trabalho. Esses movimentos limitados, a dificuldade de realizar os movimentos com uma mão só. Quando a gente fala de tratamento cirúrgico, nós incluímos a técnica cirúrgica, o tempo de imobilização dessa técnica e as restrições que esse paciente vai ter, né, de acordo com cada fase que deve ser avaliada. Então, vamos falar da fase precoce, a primeira fase de proteção. É realizada uma baixa demanda de movimentos, né, ou seja, o paciente fica quietinho, imobilizado, geralmente pode ser uma órtese axilopalmar por 2 a 4 semanas, seguida da órtese mais curta, né, que o Hunter ele determina o uso da goteira, pinça de confeiteiro ou sugar tone, que seria uma órtese de estabilização tanto do punho como para evitar a pronossupinação do antebraço, mantendo flexo e extensão de cotovelo livre, ou gesso axilopalmar ou antebraço palmar por 3 a 6 semanas. Aqui o gesso seguindo o mesmo princípio da sugar tone. Essa aula e assim como essa parte da aula, né, sobre fratura de rádio distal, assim como o gesso e as órteses foram fornecidas pela terapeuta Daiane. Aqui é importante liberar a metacarpofalangina mesmo no uso do gesso. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui um vídeo mostrando
sobre a liberação desses dedos. Mesmo no uso do gesso circular sintético, ok? Aqui vou voltar para a aula. Perdão. Ok. Então, a avaliação, né, inclui aí avaliação de força, né, enfim, de amplitude de movimento após a fase inicial. Nas fraturas estáveis, diferente do Hunter, né, o Green ele fala que pós-redução deve ser realizada também a Chungatong e o gesso moldado por 2 a 3 semanas. Na fase precoce, né, de proteção, ainda que com a órtese, deve ser realizado o deslizamento tendíneo, tá? De flexores. Geralmente eu indico para o paciente uma fórmula fácil, né? Seria a extensão de dedos, garra, flexão total, bico de pato e extensão novamente, que posteriormente, após retirada da órtese, pode ser acompanhada da extensão e flexão de punho também, ok? E a abdução, adução de dedos, a oponência, tá? Em cada dedo. Esses deslizamentos podem ser considerados mesmo com a órtese, já na primeira semana, principalmente de pós-operatório, e até mesmo no tratamento conservador. Nessa primeira semana também são objetivados controle de edema desses dedos, prevenção da rigidez dos dedos e do cotovelo se estiver livre e do ombro, exercícios de deslizamento como a gente já comentou. Na fase de proteção, ainda é importante falar sobre a orientação funcional de como realizar as atividades, né? Como vestir-se e despir, como usar a mão com segurança, encorajar o paciente a usar a mão dentro desses limites de ativação cortical. Aqui lembro da pirâmide de William Glasser, né? Que o paciente ou qualquer pessoa, ela aprende menos lendo, escutando, vendo e ouvindo, né? Mas ela aprende muito mais quando ela vivencia a atividade, quando ela ensina alguém a vivenciar. Já na fase média, né, início da movimentação intermediária desse tratamento, após a retirada e liberação da imobilização, realiza-se o ganho de função, exercícios proprioceptivos e no atleta o foco é diferenciado, porque geralmente já voltam para a atividade de gesto esportivo, ainda que não o esporte em si, um pouco mais cedo. Os cuidados são inflamação pós-exercício, principalmente na quebra de aderências, a perda do tato, né, daquela região por um tempo prolongado da imobilização, a órtese utilizada, o Chungatong, pode ser substituído pelo COCAP. Ainda COCAP a gente pode fazer de uma forma protegida quando tem a presença de fios de Kirchner, e você vê que quando tem a colocação de uma fixação percutânea, não necessariamente aquele punho vai estar na posição de 10 a 30 graus, com leve desvio lunar, que seria a posição funcional do punho. Veja que a redução, às vezes, implica em posições diferentes para encurtamento dos fragmentos, né? A aproximação dos fragmentos. Já na fase de função de fortalecimento, que seria a fase final, é trabalhado o ganho de força, o ganho de propriocepção, o retorno às atividades laborais e, no caso, encaminhar o atleta já para a preparação física, para voltar às atividades de esporte, de preparação para aquele esporte.
Nas técnicas de reabilitação, incluímos o uso de termoterapia ou fluidoterapia com gelo, e menos utilizada a mais antiga parafina, embora descrita na literatura. O controle do edema, naquele RICE, como comentamos anteriormente, com crioterapia, massagem retrógrada, a modulação da dor com estimulação elétrica, mais a compressão com ataduras, né, malhas tubulares, a ativação da musculatura, mesmo que ainda com isometria, aquele paciente, por exemplo, flexionando dedos e ativando aí flexos tensores, mas somente com isometria, sem contração, por exemplo, na segunda semana. O uso do Coban, que entra dentro das malhas elásticas, né? E o banho de contraste, por exemplo, usando quente e frio para provocar um bombeamento sanguíneo, né? Com constrição, vasodilatação. Embora menos aceitos pelos pacientes, porque eles consideram mais desconfortável. Então, aqui, uma estimulação elétrica, no caso, uma corrente para a neutralização do edema, junto com a compressão, e aqui vê-se que pelo menos o edema da mão melhorou muito pós-compressão. Então, o uso do TENS para analgesia, ultrassom para analgesia e calor profundo, desde que esse paciente não tenha uma placa, ou parafusos, né? Ou qualquer tipo de metal na região, porque a gente sabe que membro superior, os tecidos são mais finos, a absorção e a refração dessa placa é muito grande, então esse componente externo pode aquecer dentro do corpo do paciente. Então, a gente não usa ultrassom para pacientes com osteossíntese. Cuidados com a cicatriz, com massagem, uso aí de um hidratante ou até de um anti-inflamatório leve, como por exemplo um Acheflan, um Cataflan, né, enfim, pomadas que o paciente geralmente utiliza. Eu não sei se esse vídeo vai abrir, vamos ver. Então aqui, a realização da massagem cicatricial com aproximação nas bordas da cicatriz, ok? Muito bem. O uso de ventosas, sejam elas manuais, né, ou elétricas, como essas utilizadas, por exemplo, para skincare. Eu particularmente, Daniele, acho que ela é muito agressiva para a pele do rosto, mas ela é muito eficiente na soltura da pele da mão e do antebraço, assim, não é tão dolorosa quanto a pressão que se usa na borda para realizar a ventosa manual. Voltando aqui, uso de placa de silicone, as pomadas de heparina, lantoína, que são geralmente para trazer uma melhor qualidade a essa cicatriz, aqui com uma diminuição de fluxo sanguíneo, né? Geralmente essas são indicadas pelo médico, tá? A gente indica só, né, recursos que não possuem remédio. Aqui eu até cito um artigo que fala sobre o cuidado, né, do paciente com a fratura de antebraço associada à estimulação do nervo mediano, na estimulação elétrica funcional, lembrando que ela é só realizada na fase de fortalecimento, tá? Com estimulação dos ramos, né, do mediano em relação ao movimento do polegar, do primeiro e segundo dedos, ou também uma estimulação proximal da musculatura do ventre e da musculatura flexora, ok? Exercícios de ganho de amplitude de movimento em cunha, sendo eles passivos, ativos, de fortalecimento, aqui passivo contra a resistência, com a resistência contra a massa de silicone, pezinhos, associados com flexão de dedos ou com extensão de dedos, é bem mais difícil com a extensão. Exercícios de fortalecimento de flexo-extensão contínua com massa, com power flexor, tanto de flexão como de extensão, associada com flexo-extensão de dedos, aqui trabalhando também
o mecanismo de tenodese, né, dos tendões flexores e extensores, fortalecimento com digiflex e outros recursos, o fortalecimento associado ao movimento proprioceptivo com a powerball, com o flex bar, vocês vão ver a gente utilizando muito na prática o flex bar, a propriocepção com o Inimove. Outros instrumentos parecidos também são encontrados na internet, tá? Hoje já tem mais possibilidades. O uso das órteses dinâmicas e até a realização do taping na flexão total dos dedos. Que inclui o critério para alta, que seria uma melhora da amplitude de movimento perdão, amplitude de movimento de punho, né, seguida de extensão, flexão, os desvios lunar e radial, pronospinação. Acho que eu vou passar aqui um pouquinho. E aqui. E até a próxima. Aqui interrompo a gravação.